A gente precisa traçar objetivos claros, né? Ter um propósito, que é aquilo que a gente motiva a gente, né? E a intenção, fazer as coisas intencionalmente para a gente para alcançar lá na frente os resultados. Então, está muito explícito para mim, nessa trajetória de Silveira, a intencionalidade mesmo, de tudo. E aí, Lover, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui gravando mais um episódio desse projeto incrível que é o Fala aí, Lover. E hoje temos um convidado muito especial para compartilhar um pouquinho aí da história dele com vocês. Então, seja muito bem-vindo, Emerson, ao nosso Fala aí, Lover de hoje. Muito obrigado, Isa. Estou bastante honrado por estar participando aqui do Fala aí, Lover. Muito feliz, um pouco nervoso. Todos ficamos um pouquinho. Mas está sendo uma experiência muito legal. Muito obrigado aí pelo convite. Imagina, para nós é uma honra, né, ter todos os Lovers que já participaram, né, dos episódios, Sim. que toparam esse convite para realmente compartilhar um pouquinho. Nosso objetivo aqui hoje é falar de cultura, né, falar um pouquinho da história dos nossos Lovers, e que legal que você vai poder compartilhar um pouquinho, não só comigo, mas para todo mundo que está nos assistindo. Isso aí, legal. E para então começar, Emerson, queria que você compartilhasse um pouquinho, né, da sua história aqui na Silveira, como que foi o seu início, compartilhe um pouquinho aí para o pessoal saber um pouquinho da sua jornada. Maravilha, vamos lá. Bom, eu estou na minha segunda passagem aqui na Silveira. Verdade, eu lembro do nosso bate-papo de 30 dias. Verdade. Então, eu fiz, minha primeira passagem aconteceu de 2013 a 2017. Basicamente foram 4 anos ali que eu fiquei. Eu estava no comecinho, estava no início ali da carreira, já tinha algumas experiências anteriores, mas o Silveira foi um momento assim que eu aprendi muito, assim. Foi basicamente, eu falo que foi uma grande escola, né, para mim. Naquele começo, no início, pela oportunidade que o Silveira apresenta, né, o portfólio de clientes. Então a gente tem uma experiência muito legal de participar eu atuo na área tributária, né, no departamento fiscal. Então as empresas de situações diferentes a gente aprende muito, porque é uma área muito dinâmica, né? Então foi uma grande escola para mim nesses 4 anos. Depois disso eu tive a oportunidade de participar de outros projetos, né, em outras empresas. Tive algumas passagens em multinacional, Big Four, né, e cresci bastante e aí retornei, né? Então foi muito legal, tá retornando agora no início de 2024. Vou fazer 2 anos agora, né, em fevereiro de 26. Então, para mim, está sendo muito gratificante. Eu acho que eu aprendo muito com o Silveira, tanto na minha vida profissional como pessoal. Eu acho que eu levo muitas coisas que eu aprendo aqui no Silveira para minha família, para dentro de casa. Então, isso é muito importante e eu gosto bastante. Que legal! E eu acho tão interessante essas histórias, né? Nós já tivemos vários colaboradores, né, que tiveram a sua jornada aqui conosco e por novos desafios, novas oportunidades, né, foram Sim. vivenciar outras experiências, mas retornaram. Isso. E eu queria entender, assim, dentro dessa história, que é muito específica de cada colaborador, o que fez você considerar, poxa, eu vou voltar ali a ter uma nova jornada na Silveira, né? O que te marcou em relação à sua primeira jornada aqui conosco, a ponto de você pensar assim, não, eu vou voltar para esse novo desafio na Silveira, assim, o que te marcou na Silveira a ponto de você decidir retornar, né, conosco? Legal. Isa, eu acho que é muito do ambiente, sabe? Nessa passagem que eu tive de 2013 a 2017, era um escritório com 60 funcionários, a gente já tem, né? Então bem diferente. É um cenário bem diferente. Mas lá, por mais que a gente não tinha uma cultura no papel formalizada na época, mas já existia essa cultura que a gente tem hoje, já existia de fato nas pessoas, né?
Então esse ambiente, um ambiente leve, agradável, saudável, né, para se trabalhar, e isso acho que o que marcou, que é o que contou para essa decisão. E obviamente que eu desde de lá então eu sempre acompanhei o Silveira, né, então vi o crescimento, né, nesse período. Basicamente dobrou, né, os funcionários, a carteira de clientes. Logicamente isso me chamou a atenção, mas lembrei muito do ambiente que estava ali, então fiquei muito confortável para voltar, porque eu entendi ali na experiência que eu tive que era um ambiente muito bom, saudável, então isso me marcou. Que legal. E eu acho que hoje isso é um dos diferenciais, né, que a gente busca no mercado de trabalho, né? Estar em um ambiente que a gente consiga se realizar profissionalmente, né? E consiga se sentir bem, né? Com as pessoas, com o clima, com a cultura. Então isso com certeza. Perfeito. Eu acho que o ambiente tem outras coisas, mas eu acho que o ambiente conta muito, sabe? Eu acho que é um percentual muito grande ali. Porque outras coisas você pode abrir mão, mas ter um ambiente, ter uma rotina saudável no dia a dia, porque você está todos os dias ali, acho que isso é importante. Com certeza. E a gente está falando, né, que mudou muito esse cenário, né? Quantidade de colaboradores, quantidade de clientes, o espaço físico também mudou bastante, né? Muito. Então é legal porque tudo vai crescendo ali junto, né? E tudo vai se consolidando também. Exato. Eu peguei assim, a gente faz um comparativo, né? É muito crescimento absurdo, né? Eu acho que assim, tanto como você falou, fisicamente a estrutura do Silveira totalmente diferente, né? Os processos, assim, muito eu consigo observar muito desenvolvimento desse tempo. As ações que o Silveira foi colocando para estar hoje nesse sucesso, né? Nesse crescimento. Que legal, sensacional. Muito interessante esse ponto de vista, né, em comparação a quem, né, iniciou e só está nessa jornada aqui com a gente, né? Você vivenciou esse cenário. Vivenciei um período da Silveira, né, retornei e consegui visualizar essa evolução mesmo, né, esse desenvolvimento. Que legal, Emerson. E vamos então para mais uma pergunta, né, para conhecer um pouquinho também mais de você. Se você pudesse resumir, né, ou descrever a Silveira em uma palavra, né? Qual, assim, que seria para você essa palavra? Legal. Isa, para mim seria a palavra intencionalidade. É uma palavra que me chamou muita atenção nesse ano e eu consigo observar muito isso no Silveira, na trajetória do Silveira. Porque nós somos muito intencionais em tudo que a gente faz, né? O Silveira, ele é muito intencional. A gente, para a gente ter resultados, né, como o Silveira está tendo, a gente não pode, tanto na nossa vida pessoal, a gente não pode levar a vida como tá, né? Vida verdade. Leva eu, né? Então as coisas a gente precisa traçar objetivos claros, né? Ter um propósito, que é aquilo que a gente motiva a gente, né? E a intenção, fazer as coisas intencionalmente para alcançar lá na frente os resultados. Então, está muito explícito para mim, nessa trajetória do Silveira, a intencionalidade mesmo, de tudo. Dos processos, de, sabe, reuniões, alinhamentos, a forma de se portar, enfim, toda a estrutura. Tudo isso são ações de uma empresa que realmente quer ter resultados, quer colher frutos lá na frente. Então, intencionalidade é a palavra. Que legal. Esse dia eu estava muito também refletindo sobre essa palavra, né, diante assim, de metas, coisas que nós queremos, né, não só pessoalmente, mas profissionalmente. Me veio muito essa palavra também, intencional, né? Ser intencional nas nossas escolhas, né? Nos nossos comportamentos, e eu acho que faz muito sentido com a nossa cultura, né? Você mencionou no período que você teve sua primeira jornada que já existia cultura, né? Não era ali explícita num papel,
Exato. Mas talvez hoje, né, não só assim, que talvez haja, né, mas tem sim, realmente um trabalho intencional. Exato. De falar sobre a cultura, intencional de entender aonde a Silveira quer chegar e com isso traçar metas, traçar objetivos, e conforme essa intenção, né, tudo vai se movimentando. Exato. Ali ao redor também. Eu acho que a gente na nossa... Eu trouxe muito isso para a minha vida pessoal, né? Então, eu preciso ser um esposo melhor, eu preciso ser um pai melhor, né? Então, para os resultados que eu pretendo ter na minha vida familiar, o que eu preciso fazer hoje para ser intencional para me colher os resultados, né? Então, é muito forte isso para mim também. Esse ano eu refleti muito nessa palavra e que vejo no Silveira e levo também para a minha vida pessoal. E você tocou num ponto, né, que é muito interessante também, né? Essa questão da cultura, que ela não está só no ambiente organizacional, não está só aqui na Silveira. É aquilo que a cultura, né, a gente traz muito esse termo, né, que é a cultura que conecta, que a gente busca que as pessoas se conectem com os nossos valores, né, que faça sentido para elas a cultura com algo que elas já acreditam, né? Sim. E, de certa forma, a gente se transforma quanto pessoa também, né? Perfeito. E eu queria entender, assim, você mencionou alguns pontos, né? Quero ser intencional não só como profissional, mas como pessoa também, né? O que você sente, assim, que a cultura te trouxe também de percepção, desenvolvimento, olhar para você também como pessoa? Legal. Eu acho que são muitos pontos, né? Inclusive essa ideia de cultura, eu não conhecia, né? Então, quando eu entro aqui no Silveira pela segunda passagem, mexeu muito comigo isso. Então, porque são coisas que a gente vai conectando na vida pessoal também. Então, eu acho que, assim, como eu falei, eu acho que o ambiente, a equipe em si, o tratamento da equipe, como as pessoas se tratam dentro do Silveira, eu acho que a cultura está muito ligado nisso, né? A valorização humana, né? Melhoria contínua, oportunidade, muito dos valores estão ligados, né? Então eu vejo muito isso e me chama muita atenção, porque são coisas que a gente torna um ambiente muito agradável, torna um ambiente saudável. Então é muito, muito legal. E você consegue lembrar de alguma situação, né, em que você falou, nossa, poxa, a gente estava falando principalmente da questão da valorização humana, né, que é um dos nossos valores. Sim. Você consegue lembrar de alguma situação em que você falou, poxa, senti a valorização humana acontecendo ali na prática, quando isso aconteceu comigo? Sim. Eu tenho uma situação, Isa, que foi na primeira passagem, né? Lá acho que acredito que o ano deve ser 2014 ali. Assim que eu entrei em Silveira e também eu tinha acabado de casar com a minha esposa, com a Jane. E a gente passou por uma situação um pouco difícil ali pessoalmente, porque eu estava construindo minha casa, né, em cima dos meus pais ali na casa deles, e eu estava morando na parte de baixo, e eu passei situações muito difíceis porque a gente descobriu a casa bem no período de chuva, né? Nossa. Então, assim, acordava com aquela pinga pingando, né? Então, e naquele momento, como eu estava muito fragilizado, eu acabei trazendo isso pro Fábio. Eu tive uma conversa com ele, né? Uma reunião que eu agendei com ele, a gente acabou marcando. E naquele momento, ele, sem ter nenhuma obrigação, ele me ajudou naquela situação que eu estava passando pessoalmente. Então eu senti, assim, muito valorizado naquela época, porque é algo que ele não teria nenhuma obrigação, né? E ele me escutou, né? Me entendeu o que eu precisava, me ajudou. Então eu me senti que a valorização humana naquele momento ali, a gente estava falando de uma época que nem... Não era feito trabalho intencional, não né? Não era intencional, né?
mas naquele momento me senti muito valorizado, então foi uma experiência bem bacana. Que legal. Eu acho que isso, né, que a gente está trazendo, esse conceito, traduz muito essa questão da cultura, né? Que a cultura ela já existia, né? Ela só passou realmente a ter um nome, né? Exato. E a questão que a gente sempre traz sobre cultura, que é a personalização da cultura, ver ela sendo vivenciada na prática, né? Por todos nós, né? A cultura, ela não tá ali, ela não tem que ser vivenciada só pelo CEO da empresa, ela não tem que ser vivenciada só pelo líder, né? É por todos nós. Então nós, né, cada um de nós que fazemos a cultura ir se perpetuando ali no dia a dia, acontecendo, né? Isso é incrível. Eu gosto muito quando as pessoas compartilham alguma situação que elas falam, nossa, isso pra mim foi a cultura na prática ali, foi sendo a cultura vivenciada no dia a dia. Sim, não, muito bacana. Sem dúvida, a cultura hoje eu acho que é torna um ambiente muito bom para a Silveira. Como eu falei, intencionalmente mesmo a gente vive a cultura no nosso dia a dia. Que legal. E Emerson, com a bagagem de uma pessoa, né, que teve a primeira jornada, voltou, qual seria um conselho que você daria ali para quem está iniciando, né, conosco, iniciou faz pouco tempo, ainda está ali nos primeiros 3 meses, ou, né, que acabou de entrar de repente, não sabemos, né? Sim. Qual seria um conselho que você daria para esse Silover aí iniciante na Silveira? Legal. Bom, acho que o conselho para essa pessoa que está iniciando é acreditar nela, porque o Silveira acredita genuinamente em você, né? Então eu acho que ela precisa acreditar, ela tem um bom ambiente, ela tem um bom espaço para crescer, se desenvolver, né? Então acredite em você mesmo, trabalhe duro, trabalhe com consistência, com dedicação, que você vai colher os resultados e o Silveira vai te dar todo esse apoio para você trilhar essa jornada. Que legal, sensacional. E é isso, acreditar genuinamente, né? Porque às vezes a gente deixa de acreditar na gente, né? E esse é o primeiro ponto, né? A gente acreditar no nosso potencial, porque como você mencionou, né? Nós acreditamos no potencial de cada pessoa. Legal. E Emerson, assim, você tem trilhado uma jornada muito legal com a gente, né? E você ainda, o que você tem de expectativas ainda, né, para ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória com a gente, coisas que você ainda quer realizar? Legal. Bom, eu penso muito sempre em estar crescendo, né? Sempre em estar procurando a melhoria contínua, de novo a gente falando de valores, né? Procurando melhorar sempre, né? E também, assim, eu penso muito que a gente tem que sonhar grande, né? Porque o sonho grande, mesmo que a gente não consiga chegar, a gente vai sair do lugar que a gente está. Então, com certeza, a gente vai melhorar. Porque, intencionalmente, a gente tem que fazer as coisas para chegar naquele objetivo, né? Então, eu tenho um objetivo de crescer com o Silveira. Lógico, com um pé no chão, eu acho que tem um caminho muito grande ainda pela frente, mas eu quero sonhar grande, eu quero ser sócio do Fábio. Oi, gente! É isso aí. E que legal, né, que você, eu falo assim, sonhar, a gente precisa, né, realmente almejar, né, querer crescer, e isso tá com a gente, né? A gente precisa entender onde eu quero chegar, né? Exato. Que é o que faz muito parte da nossa cultura, é o que a gente busca, né, trazer para as pessoas, essa reflexão, né? E aonde você quer chegar? Exato. Porque nós, como empresa, como Silveira, precisamos entender, né, aonde o colaborador, onde o Silover quer chegar, para a gente ajudar ali, estruturar esse caminho, né? Os nossos famosos aí PDIs, Plano de Desenvolvimento Individual, né? Traçar ali as metas junto com o gestor, para que a gente entenda como possa dar esse suporte, né, para esses passos, esses próximos passos, né? Legal, Emerson. E para tem pé no chão mesmo, né? Mas não quero ser arrogante, mas ser humilde mesmo. Eu quero sempre estar melhorando. Se eu não chegar lá, tá tudo bem, mas eu vou trabalhar para isso, né? Intencionalmente trabalhar para isso. Que legal. E melhorar como profissional. Excelente. E pra gente ir finalizando nosso bate-papo, né? Se você
pudesse hoje, né, falar qual valor te representa mais, porque não sei você, mas para mim foi muito transitando, né? Quando eu entrei, eu estava me conectando muito com o valor, me conecto com todos, né? Sim, mas estava me conectando naquele momento com um valor muito específico. E ano passado, no nosso evento de cultura, teve essa pergunta, né? A gente recebeu ali o cordão do crachá de acordo com a cor do valor, né? Então, assim, nesse momento de vida, né, atual seu de pessoal, profissional, com qual valor você está mais se conectando no momento? Legal. Isa, e eu também passei por essa transição. Eu tenho 2 valores, mas vamos supor que do ano passado era encantamento. Eu não conhecia, então me conectou muito essa questão, né, de entregar algo a mais, né, de sempre superar as expectativas. Então o valor de encantamento estava muito forte para mim. Mas nesse momento atual, né, hoje, é a melhoria contínua. Legal. Essa questão de sempre estar melhorando, de buscar conhecimento, de buscar treinamento, especializar em temas. Isso eu acho que é o valor que me chama mais atenção nesse momento atual de vida. Que legal. E você tem buscado essas formas, né, de se manter atualizado? Tem buscado. A gente está passando por um grande desafio, né, na área tributária, enfim, na contabilidade como um todo, que é a reforma tributária. E eu procuro estar sempre buscando esse conhecimento, sempre estar atualizando, né, lendo diariamente, porque isso é muito importante. Isso vai me fazer um profissional melhor, eu vou conseguir atender meus clientes melhores. Então, a melhoria contínua ali, sempre está crescimento, é muito importante. Que legal. Eu acho que esse é um ponto que fica de reflexão, né? O nosso papel também no nosso desenvolvimento, né? A gente sabe que a Silveira, né, busca investir em treinamento, em desenvolvimento, mas isso também tem que estar algo na nossa essência, né? Na nossa forma de pensar, em buscar realmente essa melhoria contínua, entra naquele tópico assim de coisas que a gente precisa fazer pela gente, né? Se manter atualizado, né? Como você mencionou, né? Estar sempre ali lendo, pesquisando, se atualizando, isso é muito importante, né? Para nós, quanto pessoa, quanto profissional, é isso que realmente vai levando a gente para melhoria contínua e, consequentemente, para novas oportunidades. Perfeito. Eu acho que é muito isso. Eu acho que, como você comentou, né? O Silveira hoje tem uma estrutura muito boa que fornece para a gente manter atualizado, né, treinamentos, desenvolvimentos. Só que para quem está obstinado a crescer, precisa um pouco a mais, né? Eu acho que a gente tem que fazer também a nossa parte como profissional, né? Eu acho que tá buscando conhecimento, agregando tudo isso que o Silveira fornece, mas a gente pessoalmente também. É o que eu comentei da intencionalidade, né? Sim. A gente precisa ser intencional, a gente precisa buscar também esse conhecimento para que a gente possa ter resultados. Bom, Emerson, queria te agradecer, né, pela sua participação. Foi incrível esse bate-papo, te conhecer um pouquinho mais e as pessoas que nos assistirem, né, conhecer um pouquinho mais também do Emerson, né? Legal. O Emerson tá ali no fiscal, né? Quem ainda não teve a oportunidade de conversar com o Emerson, procure o Emerson, bata um papo também. Legal. E Emerson, deixa aí uma frase, né, que você acredita que se conecte com você, né, para o pessoal, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Maravilha. Isa, antes da frase, eu só vou fazer aqui um agradecimento à minha família. Fique à vontade. Vou mandar um beijo aqui para minha esposa, a Jane, meus filhos, o Thomas e a Alicia. Amo vocês. Muito obrigado. A frase, eu queria deixar, é um versículo bíblico, tá? Ela se encontra lá em Provérbios 16:3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então acho que escolhi essa frase, esse versículo, porque faz muito sentido com o que a gente conversou aqui também, né, da questão de a gente trabalhar, confiar as coisas ao Senhor, né, os passos ao Senhor.
se a gente trabalhar com comprometimento, dedicação, aplicando os valores, a gente vai conseguir as coisas que a gente deseja. É incrível, é isso. É isso. Né, estarmos ali conectados com aquilo que a gente acredita, né? Com a nossa fé, com os nossos valores. Com certeza isso nos leva para caminhos excelentes. Obrigada, Emerson, por compartilhar isso com a gente. Imagina, obrigado você, Isa. E pessoal, fiquem ligados, né, nos próximos episódios para conhecer mais histórias dos nossos Sea Lovers e quem sabe você não vem um dia aqui compartilhar com a gente. Pode contar.